Jesus makes a run. Comes to Morris. Tanto de camisa 10, como também pode quebrar os galhos na ponta, mas ainda sendo um camisa 9, um falso 9, se muito precisarem dele. Literalmente um jogador chamado de quebra-galho. E não são apenas os galhos finos que Rodrigo Raio quebra. Rodrigo faz trabalho de elite, principalmente em relação ao Real Madrid Clube de Futebol, um clube que, apesar de ser extremamente seguro em várias ocasiões, precisou o quanto antes do Rodrigo em situações de emergência, como na Champions 21-22, quando estava praticamente tudo ao léu, abandonado, e o City parecia estar dando um oi para a final. A final inglesa estava se anunciando entre City e os Reds, mas foi só Rodrigo entrar em campo que a coisa mudou completamente. Com poder de decisão que muitos nem chegaram a crer, Rodrigo praticamente se autodeclarou pai do City e estava ali dando um cartão de visitas para quaisquer que fossem aqueles que logo apontassem a sua saída e quebra de ritmo do Real. Ainda assim, muitas situações acabaram incomodando Rodrigo Raio, e não é de hoje que sua situação no Real Madrid vem parecendo completamente ameaçada. E agora parece ser o checkmate determinante para que Rodrigo saia da atual situação envolvendo o Real Madrid. O checkmate da bola de ouro pode ter sido determinante para uma mudança completa de ares do próprio Rodrigo. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo agora junto comigo. Eu fiquei muito chateado. Acho que pela temporada que eu fiz, eu merecia estar entre os 30. Eu fiz por merecer. Não é desmerecendo ninguém também. Todo mundo que está lá fez um ótimo trabalho, mas eu acho que eu merecia estar lá. Palavras de Rodrigo Raio em entrevista após ficar de fora da lista emblemática dos 30 melhores jogadores do mundo. Diante de uma lista que teve nomes como Grimaldo, Dovbyk, o próprio Vitinha e tantas outras incógnitas em relação ao merecimento de estarem lá no top 30, a ausência do Rodrigo foi um tapa na cara tanto dos madridistas como também do próprio Raio. Afinal de contas, as pessoas têm memória muito curta, mas precisamente grande parte delas desse próprio prêmio, pois não podemos esquecer que quando Vinícius Júnior estava completamente lesionado e o Real Madrid sem maiores perspectivas de um atacante, era o Rodrigo que carregava o trem do Real, junto ao Bellingham, que fez um começo de temporada implacável. Ainda assim, o esquecimento gritante que Rodrigo acabou sentindo só fez ele abrir ainda mais os olhos de que nessa atual situação do Real Madrid, dificilmente ele terá realmente oportunidades de se destacar e de sair da sombra de quaisquer jogadores do atual elenco. Não há dúvidas que em relação à mídia, dificilmente Rodrigo chegará a ponto de brigar de braçada com braçada para substituir Kylian Mbappé. Afinal de contas, o francês, tanto pela sua contribuição em Copas do Mundo, como também pela forma midiática a qual é alavancado todos os dias, dificilmente será a sombra do Raio, muitas das vezes considerado agora o patinho feio do Real. Lembrando que quando Rodrigo chegou, o patinho feio na Real era o Vinícius Júnior, mas diante de atuações na própria Champions, na La Liga e diante de outras circunstâncias, a coisa meio que se inverteu, sabe? E hoje é o Rodrigo que acaba pagando um pato dessa falta de holofotes que vem incomodando demais. E o que realmente comprova tanta injustiça envolvendo o Raio é justamente o atual momento da seleção brasileira e como o Raio interferiu. O Brasil vivia o seu pior início da história das eliminatórias. Não vencia há 4 jogos e eram 3 derrotas seguidas. E aí, coube ao grande protagonista do ciclo para a Copa do Mundo de 26 decidir de vez, para aliviar a pressão sobre a equipe de Dorival Júnior. Na estreia do técnico nas eliminatórias, foi Rodrigo que salvou o cargo e o dia. Numa vitória bem até pequena em relação ao Equador, mas que foi imprescindível para o ciclo da seleção. O atacante do Real Madrid mostrou que não veste a camisa 10 à toa. É o artilheiro da seleção, veja bem, desde a Copa de 2022, quando ele acabou sendo massacrado após perder um penal. Mesmo assim, ele vem mostrado que não vem sentindo tanto assim o peso da camisa. Mais uma prova da injustiça cometida pela revista France Football
Football ao deixar o Rodrigo fora da lista dos 30 indicados. Durante a semana, o camisa 10 chegou a ironizar a premiação. Em campo, só mostrou que deveria estar entre os indicados. Não que o Rodrigo tenha feito uma partida brilhante e inenarrável, nem ele nem a seleção foram lá tão bem, mas o atacante decidiu. Aos 29 do primeiro tempo, recebendo na intermediária, limpou a marcação com drible de futsal e chutou. A bola desviou e morreu mansamente nas redes. O brasileiro indicado e favorito à bola de ouro mais uma vez não conseguiu ter o tanto destaque de protagonista que tanto se esperava dele. Vini até teve uma atuação razoável, foi o jogador mais participativo e ativo do ataque, com suas arrancadas e movimentações em diagonal, sempre abria espaços na defesa e aparecia para finalizar. E de fato, o camisa 7 teve duas boas chances na cara do goleiro, só faltou definir melhor as jogadas. Mas de fato, se não fosse pelo raio, a vitória provavelmente nem chegaria. E realmente, mais uma vez, os holofotes não brilham tanto assim para o jogador revelado pelo Santos. Isso tudo só mostra o que Rodrigo há muito tempo vem passado na pele. Provavelmente uma das injustiças que envolvem sempre jogadores subestimados. O contrário de superestimados, aqueles que são sempre valorizados ao máximo. E antes mesmo de Kylian Mbappé desembarcar no Real, a imprensa europeia já havia começado a especular que Rodrigo perderia espaço sob o comando de Ancelotti. Nos últimos meses, o atacante teve seu nome muito ligado ao Manchester City, principalmente após uma entrevista que o brasileiro elogiou os Citizens e a estrutura da equipe de Guardiola. Até então, o Rodrigo tinha uma resposta concreta para o endinheirado clube inglês. Segundo o jornal AS, o atacante do Real não havia até então tido interesse algum em se transferir para o City, que procurava até então por um substituto para Julián Álvares. Como Álvares sai do Atlético de Madrid e Rodrigo se encaixa nessa situação, o Diário Marca especula que o jogador, através de seu staff, demonstra insatisfação, pois está talvez mais que na cara que na situação do Real Madrid, dificilmente ele terá o mesmo destaque que merece em relação às predileções para ganhar o prêmio. O argentino Álvares se juntou ao Atlético de Madrid em um negócio que chegou até a 80 milhões de euros. O anúncio já foi feito e Álvares já até estreou pela equipe colchoneira. O brasileiro estava de cabeça em pé nos blancos, com quem até chegou a renovar o seu contrato até junho de 28. Rodrigo está fazendo parte de um ataque realmente galáctico, ao lado de Mbappé e de Vini Júnior. Por conta disso, os Citizens sequer abordaram até então o atacante do Real recentemente e muito menos fizeram algum tipo de proposta para tentar contratar o brasileiro de 23 anos. Guardiola então começou a dar suas artimanhas e chegou até a ligar diretamente para o Rodrigo, tentando fazer o jogador mudar de opinião. E por mais que a tendência anteriormente era de que o atacante continuasse estando para a história dos merengues, graças aos títulos e seu bom futebol, parece estar tudo mudando um pouco. Não é de hoje que o City vê Rodrigo com excelentes olhos de lince. Na última temporada, os Citizens fizeram sondagens absurdas para averiguar a possibilidade de um negócio com o Real. Contudo, o brasileiro chegou a dizer à época que não queria ir embora ao presidente dos blancos, Florentino, pois estava muito feliz na Espanha. Além disso, o Real Madrid não chegaria a liberar Rodrigo facilmente no mercado. O atacante tem uma multa rescisória dos merengues até então avaliada em 1 bilhão de euros, em torno de 6 bilhões de reais. Por mais que tenha dinheiro, os Citizens enfrentam problemas na Inglaterra até então, com suspeitas de 115 infrações das regras do fair play financeiro. A expectativa é que o veredito seja divulgado em 2025. Ainda assim, o clube contratou Savinho através de uma associação com o Girona, clube ao qual é dono, e também vem de olho em outras contratações. E Rodrigo, sempre responsável pelos maiores feitos da equipe do Real Madrid atualmente, tem total interesse em mudar de rumos se a sua situação de quebra de holofotes não for realmente modificada. O Rodrigo já havia recebido propostas do PSG, vem sendo especulado e ventilado há muito tempo. E de fato, se o Paris Saint-Germain se animar com a contratação, o Rodrigo dificilmente vai querer. Ele sabe muito bem o que aconteceu com seu compatriota Neymar, e perfeitamente sabendo disso, não vai querer arriscar tudo em busca de apenas grana. Rodrigo não é movido somente a dinheiro, até porque recebeu ofertas da Arábia Saudita e até então não foi. Mas em relação ao City, que promete dobrar a investida pelo raio, talvez seja difícil dizer um não para um dos maiores técnicos da história do futebol recente e quem sabe até mundial. Pep Guardiola está no cangote de Rodrigo para que ele possa fazer uma transferência e consequentemente migrar-se para uma equipe que há muito tempo vem ficar de olho nas suas grandes valências em campo. E se haviam dúvidas que Rodrigo estava incomodado, a situação envolvendo a bola de ouro fez com que o raio deixasse um desabafo profundo no último jogo da seleção brasileira. Todo esse sentimento de injustiça de Rodrigo veio desde o fato de que a revista France Football anunciou nesta quarta-feira 4
2024 os indicados à Bola de Ouro, que premia os melhores da temporada 23-24 do futebol europeu. Ao todo, 7 jogadores do Real Madrid se fazem presentes na lista, e nenhum deles é o hype. São eles Toni Kroos, Vinícius Júnior, o Bellingham, Valverde, Carvajal, Rudiger e Mbappé. Apesar do número expressivo de merengues, muitos na Espanha questionaram a ausência de Rodrigo. O próprio atacante brasileiro, inclusive, decidiu se manifestar sobre ter ficado de fora da relação. O camisa 11 do Real Madrid postou uma montagem com 6 fotos que resumem sua temporada de sucesso atuando pelo clube merengue. Além das imagens, ele usou 2 emojis que falam por si só, um chorando de rir e outro simulando deboche com as 2 mãos na altura da cabeça. Não foi com o mesmo protagonismo de Vini e Bellingham, porém, o Rodrigo emplacou mais uma temporada expressiva com a camisa do Real. O atacante de 23 anos marcou 17 gols e distribuiu 8 assistências em 51 partidas. Assim como em 21-22, Rodrigo novamente foi muito decisivo no confronto contra o Manchester City pela Champions League. Dessa vez, o camisa 11 marcou no jogo de ida, no 3-3 empate na Espanha e no jogo da volta, empate por 1-1 na Inglaterra, da fase de quartas de final em que o Real Madrid avançou nos penais. E na semifinal continental, os madridistas enfrentaram o Bayern de Munique e lá estava Rodrigo Raio, fazendo a diferença mais uma vez. O ex-Santos sofreu o pênalti convertido por Vini no duelo de ida realizado na Alemanha. Além da Champions, o atacante brasileiro também brilhou em La Liga, marcando 10 gols e sendo peça importante para o Real conquistar o título nacional. No entanto, nem os bons números individuais e nem os 3 troféus seguidos, com Champions, La Liga e Supercopa da Espanha, foram suficientes realmente para colocá-lo na seleta lista dos 30 melhores do mundo. Nesse último dia 23 de agosto, Dorival Júnior decidiu novamente convocar na lista de 23 o próprio Raio. Herdando a camisa 10 de Neymar ainda lesionado, o atacante ficou à disposição para enfrentar justamente o Equador, e para aqueles que acompanham seu futebol, não foi nenhuma surpresa ele ter achado o gol salvador. Foi o próprio Rodrigo, aliás, que fez uma alerta à seleção mesmo diante da vitória no Couto Pereira. Ele falou à TV Globo: vitória sem show, é ver os erros que fizemos. O Equador dominou por muito tempo o jogo total, e isso não pode acontecer, ainda mais em casa. Vamos melhorar para o próximo jogo. Esse resultado era importante, a gente precisava na vitória, era nosso objetivo independentemente se jogássemos bem ou não. A gente sabia que seria difícil, é daqui para melhor. Estávamos no desgaste, começo de temporada é difícil, principalmente para a gente que vem da Europa. A viagem é longa e não temos tantos dias para treinar, não é desculpa, claro. Eu estou feliz pela vitória e por mais um gol. Darei sempre o sangue para vestir a camisa da seleção, e mesmo com as críticas e desmerecimentos, estarei aqui. Tranquilo como o céu, e rápido como um relâmpago. Resta saber exatamente qual rumo o Rodrigo tomará, mas de toda forma, temos que ter ciência de que pode ser o fim da linha de uma trajetória que parecia ser muito vitoriosa, mas que com a chegada de outros meios, acaba sendo difícil de ter sua continuidade. E nesse meio e fim, só resta saber o decurso do tempo. Mas e aí, pra você, o Rodrigo tem que permanecer no Real Madrid e continuar lutando pelo protagonismo, ou na verdade essa batalha já tá vencida? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado realmente até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!